Thaís, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não sei precificar os meus produtos para vender na Shopee. Então você realmente chegou no lugar certo. Vem cá que eu vou te mostrar. Oi! Se você não me conhece, meu nome é Thaís Minelli. Aqui nesse canal eu compartilho dicas e a minha rotina de vendas nos marketplaces, na Shopee, na Shein, na Magalu, no Mercado Livre, no Kawaii, na Amazon, em vários. E hoje eu vou te ensinar a precificar os seus produtos. Eu vou usar como exemplo as taxas da Shopee, mas essa planilha que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, você vai abrir diversas abas e vai modificar de acordo com as taxas das plataformas. É muito simples precificar depois que você aprende. E eu já vou te avisar que tudo isso depende da sua realidade. Depende se você ainda tem conta CPF e aí você não paga imposto. Depende como que você faz a sua embalagem. Depende de muita coisa. Do custo do seu produto, depende de absolutamente tudo. Então, quando eu te mostrar a planilha, você vai ter que colocar para sua realidade. Todos os valores da planilha são fictícios, exceto as taxas de comissão da Shopee, se você tiver no programa de frete grátis. Eu vou te mostrar já. Mas lembre-se que essa planilha você pode usar para todas as plataformas. É só adequar as taxas e a sua realidade. Então vamos lá, eu vou ficar pequenininha ali na tela e vou compartilhar a tela com vocês para vocês finalmente aprenderem a precificar. E eu já te falo, se você não souber precificar, você tá tomando prejuízo. Então a precificação é uma das partes primordiais das vendas. Vamos lá. Então eu tô aqui pequenininha e eu vou mostrar pra vocês tudo o que acontece nessa planilha aqui. Se você não entender muito de fórmula de Excel, tem muito vídeo aqui no YouTube que pode te ensinar a mexer, mas aqui essa planilha já tá com todas as fórmulas aplicadas. É só você mexer e aplicar a sua realidade, tá? Você tem que adaptar essa planilha à sua realidade porque tudo isso aqui é fictício, exceto a taxa de comissão da Shopee e a taxa de serviço da Shopee. E eventualmente se você tiver no Simples Nacional, né? Se você tiver o imposto e tiver no comecinho do Simples Nacional, a sua alíquota é de 4%. Então tá aqui. Então, eventualmente, isso aqui não seja tão fictício para você. Lembrando que essa taxa de comissão da Shopee a gente está considerando no programa de frete grátis. Se você não tiver no programa de frete grátis, a sua taxa muda. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender 3 fatores na precificação: o seu custo fixo, o seu custo variável e seu investimento. Vamos começar com o investimento. Investimento é tudo aquilo que você compra para o seu negócio, investe para o seu negócio, que não entra na precificação. Então, quando você investe numa mesa, numa cadeira, numa prateleira, numa impressora, num computador, num telefone, qualquer coisa que você compre para o seu negócio, você está investindo no seu negócio. Isso não entra na precificação. Agora, vamos falar sobre custos fixos. Custos fixos é se você tem uma sala comercial, um galpão e você paga aluguel, se você paga internet do seu negócio, se você tem funcionário e paga salário, se você eventualmente como sócio já retira um salário, entre aspas, para você, se a sua empresa distribui lucro para o sócio, então isso é um custo fixo. Então, esses são os custos fixos que entram na precificação, que independentemente se você vender ou não, você vai ter esse gasto, você vai ter esse custo. Então, você vai ter que pagar o seu funcionário mesmo que você não tenha vendido nada no mês. Você vai ter que pagar seu aluguel mesmo se você não vendeu nada no mês. Já o custo variável é diferente. Ele entra na sua precificação, mas você só vai ter esse custo se você vender. E o que é isso? Embalagem, você só vai ter o custo da embalagem se você vender. Saquinho de segurança, envelope de segurança, você só vai ter esse custo se você vender. Imposto, você só vai pagar imposto se você vender. Então, tudo isso é um custo variável e isso entra na sua precificação. Eu tenho que fazer um adendo aqui. Se você usa Shopee Ads em datas estratégicas, eu, Thaís, entendo que esse Shopee Ads, que você não usa o mês inteiro, é um investimento. Eu, aqui, na minha operação, eu não classifico ele, eu não considero ele na minha precificação. Eu entendo que é um investimento. Agora, se você usa o mês inteiro o Shopee Ads, você precisa considerar o Shopee Ads como um custo fixo, tá? Porque, às vezes, o seu Shopee Ads, você usa ele ali, mas ele não converte e você só tá gastando dinheiro. Então, você tem que considerar ele como um custo fixo. Mas como eu uso em datas estratégicas, eu considero o Shopee Ads como um investimento. Vamos para a planilha.
como que a gente considera o nosso custo fixo primeiro? Se você já tem aluguel da sua sala comercial ou de um galpão, se você já tem funcionário, se você já tem internet para pagar, se você já como sócio, se a sua empresa já distribui lucro para você, isso tudo é custo fixo, você tem que descobrir qual é o seu custo fixo. Você vai somar todos os seus custos fixos, ou seja, aluguel, internet, salário de funcionário, o seu salário como sócio, você vai somar tudo isso e dividir pelos itens vendidos no último mês. Então, vamos supor que em fevereiro você teve 1.200 pedidos. Só que teve pedido que a pessoa pediu mais de uma blusa, teve pedido que você vendeu um kit de triturador de alho, então foram 2 trituradores de alho. Então, foram mais itens e não só 1.200 pedidos, você teve mais itens vendidos. Então, é por isso que você tem que dividir pelos itens vendidos. Ai, Thaís, mas como que eu vou saber isso? Na Shopee, você consegue uma planilha, você consegue identificar quantos itens foram vendidos na sua loja. E aí você vai fazer o seguinte, vamos supor que o seu custo fixo é de R$5.000. E aí você teve 1.300 itens vendidos. Você divide 5.000 por 1.310, que eu falei? 1.310 itens vendidos. Você descobre, então, que você tem um custo fixo de R$3,81. Esses R$3,81 vão entrar aqui na planilha. Isso é uma alta margem de custo fixo, tá? Então, quanto menor o seu custo fixo, melhor. Ah, mas o meu custo fixo é muito maior, então você tem que vender mais. A regra é meio básica. Se você tem um custo fixo muito alto, você tem que vender mais. E o custo variável, como que eu descubro? Eu até coloquei aqui na planilha e vocês vão baixar essa planilha aqui. E nessa planilha eu deixei 2 exemplos aqui, tá? Então, vamos considerar que um saco, um pacote com 250 envelopes de segurança custe R$34. Para a gente descobrir quanto custa a unidade, a gente faz 34 dividido por 250. Então, a gente sabe que cada envelope de segurança custa 13 centavos. A mesma coisa para etiqueta. Vamos supor que um rolo de 200 etiquetas térmicas custe R$16,90. Então, você vai fazer R$16,90 dividido por 200. Isso dá 0,08. Só que você usa, eventualmente, 2 etiquetas por saquinho. Então, você sabe que o custo disso por pedido é de 16 centavos. Então, a gente sabe que somando 0,13 mais 0,16, a gente tem um custo variável de 29 centavos. É só fazer. 29 centavos, beleza? Daí, a gente vai imaginar que a gente tem um custo de produto, então você compra no seu fornecedor um produto que custe R$9. E aí você tem a taxa de comissão da Shopee de 20%, isso eu tô considerando quem está no programa de frete grátis, tá? Porque se você não está no programa de frete grátis, a sua taxa de comissão é de 14%. E aí tem a taxa de serviço de R$3 por item vendido, então você também tem que considerar isso. E aí você tá no Simples Nacional, você já é CNPJ, você tem uma alíquota de Simples Nacional de 4%. Lembrando que essa é a primeira alíquota do Simples Nacional. A alíquota do Simples Nacional, se eu não me engano, é até 19,5% a depender do seu faturamento. Então, varia de 4% a 19,5%, depende do seu faturamento. Eu já tô com uma alíquota, por exemplo, de quase 12%, tá? Então, tudo depende do seu faturamento. E aí, eu tô considerando a alíquota mais baixa de 4% aqui. Então, aqui tá o imposto de 4%. E aí, a gente vai considerar que a gente vai vender este item na Shopee por R$22,90. Esse preço não é aquele preço cheio, é aquele preço promocional. Vou dar um exemplo para vocês. Essa cadeira gamer aqui, ó, ela tem um preço cheio de R$320 e um preço promocional de R$269,99. O preço que você vai colocar na sua planilha de precificação é o preço promocional, que é efetivamente o que você vai vender. Então, aqui, esse preço que a gente considera, o valor do produto na Shopee, a gente considera o preço que você vende, preço promocional, tá? E aí, você vai vender esse item por R$22,90. O custo do produto é de R$9. A comissão da Shopee é o quê? É o valor do produto na Shopee, R$22,90, vezes 20%,
mais R$3. Isso dá R$7,58. E vocês podem ver que a fórmula está aplicada aqui. Então, é C7, coluna C, linha 7, coluna C, linha 7, vezes B4, ou seja, vezes 20%, mais B5, B5, mais R$3, que dá um valor de R$7,58. Então, de comissão de Shopee, quando o seu produto custa R$22,90 na Shopee, você tem uma taxa de comissão da Shopee de R$7,58. De imposto, é o valor do produto na Shopee, C7, vezes C4, que é 4%. Então, R$22,90 vezes 4% dá 92 centavos. E aí, o seu custo variável você já sabe, o seu custo fixo você já sabe, e você chega no seu lucro. O seu lucro é o valor do produto na Shopee menos todos esses custos que você colocou aqui. Já está com a fórmula aplicada aqui também. Então, é o C7, R$22,90, menos tudo isso aqui. Você tem um lucro líquido naquele item de R$2,91. Isso quer dizer que você tem uma margem de lucro de exatamente 13%. Como que eu chego na margem de lucro? Você pega o seu lucro líquido e divide pelo valor do produto na Shopee, você chega no seu lucro líquido. Isso também está com a fórmula aplicada aqui, ó, tá? Então, é bem simples de chegar. Então, gente, o que vocês precisam sempre considerar? Vocês precisam considerar absolutamente tudo na sua precificação. Todos os seus custos, a taxa de comissão da Shopee, o custo do produto, o valor de venda, o imposto, tudo. Essa foi a forma que eu montei a minha planilha de precificação. Mas não é assim que eu faço no meu dia a dia. Como que eu faço no meu dia a dia? Quando você baixar essa planilha, você vai ver aqui embaixo, precificação e planilha. Quando você clicar na planilha, você vai conseguir fazer isso com todos os seus itens. Então, o que você vai fazer? Você vai considerar sempre o seu custo variável e custo fixo. Você sempre vai considerar o seu imposto, a taxa de serviço da Shopee e a taxa de comissão. Só que você vai preencher isso aqui só uma vez. Óbvio que se a taxa de comissão da Shopee mudar, você tem que mudar aqui. Se o seu imposto aumentar e se você vender muito, vai aumentar e você tem que mudar também. Então, aqui a fórmula já está aplicada. Mas se eventualmente o seu imposto for de 4 para 5, você tem que alterar aqui. E assim você vai ter que alterar na planilha toda, tá? Só que eu tô considerando 4%, então continua 4%. Então, tudo isso aqui é de acordo com a sua realidade. Só que você só vai preencher uma vez. Aí, conforme for mudando, você vai mudando. Mas isso demora para mudar, certo? Então, por um bom tempo, você vai considerar tudo isso sempre igual. Daí, vamos supor que você vai vender uma blusa, que é uma blusa, eu não tô considerando um kit, eu tô considerando uma só, que ela tem um custo de R$ 8,50 e que na plataforma você vai vender por R$22. Quando a gente preenche este e este, isso aqui tudo foi automático. Tudo foi automático. Então, essa planilha de precificação, ela já está com a fórmula aplicada. E ela é excelente para você fazer a sua precificação. Thaís, eu posso usar essa planilha para as outras plataformas? Óbvio, tá? Então, você sempre vai ter que mexer em tudo aqui. Você vai ter que mexer na comissão da plataforma. Se a plataforma tem um outro tipo de taxa, de logística, enfim, você tem que colocar aqui. Se o seu imposto mudar, você vai ter que mudar. E o seu custo variável e o custo fixo vai ser sempre o mesmo, tá? Então, essa planilha, ela é multifuncional. Você pode usar em qualquer plataforma, beleza? E aí, muita gente me pergunta, ai, Thaís, mas qual é a margem de lucro ideal? Gente, não existe isso de margem de lucro ideal. Se eu importo, se eu fabrico minhas peças, por exemplo, eu tenho uma margem de lucro muito maior do que quem revende. Então, por exemplo, eu vou falar na minha realidade. Quando eu revendo um produto, eu tenho uma margem de lucro que pode variar de 10% a 30%. Mas se eu confecciono a minha peça, por exemplo, a minha margem de lucro pode chegar a 100%. Então, depende, gente, depende muito. Depende da sua realidade, se você revende, se você importa. Não existe margem de lucro ideal. Uma coisa que eu te falo é,
tente não trabalhar margem abaixo de 10%, tá? Pelo menos 10% você tem que ganhar. Então, qual é o segredo? É você pagar bem pelo seu produto. Você comprar bem do fornecedor. O segredo da venda é a compra. Quando você compra bem aquele produto para revender ou para vender, se você confecciona para vender e não revender, você tem uma margem de lucro melhor. Então, o segredo da venda é a compra. O segredo da venda é como você faz para adquirir aquele produto. Você revende, então você tem que buscar um bom fornecedor com preço melhor. Você fabrica, então você já está no topo da cadeia. É basicamente assim que precifica. Não tem muito segredo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, porque eu sei que é mais chato, é mais denso, mas eu tentei deixar da melhor forma possível. Fica um pouco complicado se você não entende de Excel. Então, se você não entende de Excel, quando você trabalha com vendas, está na hora de você aprender a mexer com Excel, a trabalhar com Excel, porque é o seu melhor amigo. Se você não souber aplicar fórmulas e não souber mexer no Excel, isso vai ficar um pouco mais complicado. Mas se você tiver um pouco de afinidade no Excel, você já consegue usar essa planilha tranquilamente, tá? Então não esqueça, é nessas abinhas aqui, mas no seu dia a dia o que você vai trabalhar de fato é essa planilha aqui, e aí você vai aumentando ela conforme os seus produtos. E aí, obviamente, como eu disse já 1000 vezes, você vai adaptar à sua realidade. Bom, finalmente você aprendeu a precificar. Me conta aqui nos comentários se ficou claro. Não esqueça de baixar a planilha para você usar. Essa planilha está disponível aqui para você usar. Além disso, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar, compartilhar com quem precisa. Isso ajuda muito o canal. Eu quero muito que esse canal atinja o maior número de pessoas possíveis para ajudar as pessoas a venderem de fato na Shopee. E você só sabe vender, só sabe colocar dinheiro no seu bolso desde que você saiba precificar. Então, esse vídeo eu fiz logo de cara, porque eu sei que é imprescindível para vender. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.